Meus queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos e eu venho saudando a todos com a bendita e a paz do Senhor nosso Deus. Eu quero falar um tema hoje muito polêmico e palpitante. Um tema que talvez você já ouviu falar, né? E eu vou ler a palavra em Romanos 12, versículo 12, tá bom? Romanos, capítulo 12 e versículo 12. É um tema que vai abrir a sua mente. E esse tema é um tema do momento, é um tema que tem falado ao coração de muita gente. Eu falei com Jesus, eu não quero falar sobre isso, mas eu não tenho como não falar. Ele me deu uma ordem. E se ele me deu uma ordem, eu tenho que cumprir. E a ordem que ele deu foi: fale. Não importa quantos que vão estar te vendo, não importando quantos que vão estar te assistindo, mas eu quero que você fale a minha palavra e dê o recado que eu estou pedindo que você dê. Mas eu falei: Senhor, eu sou evangelista. Eu não sou um pregador doutrinário. E ele falou de novo no meu coração: eu te dei o tema. Eu te dei a palavra. Não abra mão da minha mensagem. Independente se alguém vai ver, se alguém não vai ver, eu quero que você pregue a minha palavra. Não abra mão da mensagem. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 12, tem um texto que diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Olha. E uma das coisas que é difícil de você pregar é: repartam o que vocês têm com os outros. Repartam, dividam, distribuem com os outros aquilo que você tem. Olha que palavra forte que Paulo está dizendo aqui para a igreja neste momento. Ele está dizendo: vocês devem repartir. Vocês devem repartir com os outros aquilo que eu tenho dado a vocês. Até agora eu não consegui nenhum centavo para poder pagar a minha internet. Não tem problema, não tem problema. Eu também não fiz muitas lives devido à minha enfermidade. A Bíblia diz: o desafio do cristão, andar na lama, sem se sujar.
sem se sujar. É um desafio para você, é um desafio para mim, e é um desafio para cada um de nós. Andar na lama e não conseguir se sujar. Se você já conseguiu, passe a receita para nós. Vamos, passa a receita para nós. Porque eu creio que muita gente vai precisar dessa receita. Vamos precisar dessa receita. O desafio do crente: andar na lama sem se sujar. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Nessa noite, me abençoa, Senhor. Opera teu milagre em nosso meio. Fala aos benditos dos corações que estarão assistindo a live. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade e em pureza, diante de um mundo corrompido e uma sociedade suja, injusta, desonesta e sem caráter. Nos ajuda, Senhor. É isso que eu venho te pedir nesta noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia dos seus filhos. Que o Senhor possa ter misericórdia das suas filhas, dos irmãos, da igreja. Que tu possa continuar abençoando a gente, Senhor. Me usa poderosamente nesta palavra. Fale ao meu coração, Senhor. Libera uma bênção de cura, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos seus filhos. E eu te darei honras e glórias, Senhor, pelo milagre que tu estarás operando aqui, Senhor, em nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O desafio do crente, João Lucas: andar na lama sem se sujar. O texto sagrado que eu acabei de ler para os amados irmãos, ele está dizendo desta forma: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nosso Senhor. Eu estou tentando arrumar a câmera, porque a câmera está dando sombra. E quando ela dá sombra, ela é muito ruim. A luz está pegando aqui no reflexo da câmera
E não está legal. Aí eu acho que agora melhorou. Mesmo assim, os leões estão lá, ó, escondidinho. Oh, glória a Deus. Mas tá bom. E não vos conformeis. Paulo está dizendo, vocês não podem conformar. Vocês não podem aceitar. Vocês não podem concordar com essas mazelas que têm acontecido em nosso meio. E ele então diz ainda que o mundo está sob o domínio do maligno. Ele fala para a gente não se conformar. E na realidade, nós não podemos conformar mesmo. Não devemos conformar. Não se conformar com este século, Zelir Quadra, seja bem-vindo. É não se conformar com o espírito deste mundo. Há um espírito que opera no meio do mundo, o espírito da carne, o espírito do pecado, o espírito da dor. O desafio de todo crente é andar na lama sem se sujar. E você diz, mas como é que eu vou conseguir andar na lama, pastor, sem me sujar? Em todo lugar que você entra, que você sai, que você vai, você está sofrendo o perigo de naufrágio. Não é verdade? Você está sofrendo o perigo de ser contaminado pelas forças do mundo e pelas forças do pecado. Então Paulo está dizendo aqui que você deve andar no mundo, você está andando no meio da lama. Mas isso não quer dizer que você está na lama. E isto não quer dizer que você está vivendo em pecado. Mas isto não quer dizer que você está tolerando o pecado. Nós estamos diante de um desafio muito grande neste século. E o nosso desafio é este: andar em santidade. Eu estou dizendo é isso, é você estar no mundo, é você sem ser contaminado pelo espírito do mundo. Há possibilidade? Ah, sim. É uma tarefa difícil, mas há possibilidade. Há muita possibilidade. Aleluia. Mas qual é a atitude básica do espírito do mundo desde o início? Qual é? Qual é a atitude básica?
do Espírito. Olha, desde a queda de Satanás e depois a queda do homem, é um espírito anti-lei, é um espírito sem regras, é um espírito sem ordenanças, é um espírito que não é obrigado a obedecer nada. Entendeu, Lúcia e Anjos? Em toda a área da nossa vida, nós temos que ter uma lei que rege a nossa conduta, o nosso futuro, o nosso presente. As leis do trabalho, as leis do casamento, as leis da família, as leis da ciência, as leis do filho, da filha, regras. Mas Satanás não tem regras. O homem também não tem regra. E esse espírito anti-lei em revolta contra Deus. Em revolta contra Deus. É o homem colocando a si mesmo no centro de todas as coisas. O homem está sempre no centro. E Deus está fora do seu centro. Deus está fora da sua vontade. E quando Deus está fora, as coisas começam, a engrenagem começa a dar problemas. E você passa a viver uma vida fora da direção de Deus, sem o farol, sem a bússola, sem o GPS espiritual, que é a palavra de Deus, e você entende que você precisa mudar. Mas você está perdido. Muitos estão buscando uma direção e não estão conseguindo encontrar o caminho, porque o caminho é muito estreito. Muitos estão buscando uma direção e não estão conseguindo encontrar o caminho, porque o caminho é muito estreito. E quando você coloca você no centro, as coisas começam a ir de uma forma errada. Em tudo que você vê hoje no mundo, o homem está sempre no centro e Deus está sempre na periferia, fora dos seus planos, fora dos seus dias, fora dos seus planejamentos, fora da tua história. Eu te pergunto nesta noite, você por acaso está me assistindo? Você tem colocado Deus no centro da sua vida ou é você quem manda? É você que dita ordens? É você que está fazendo as coisas ou é Deus? É a pergunta que eu faço. O homem se rebelou contra Deus. É em revolta contra Deus, ele se rebela, ele se rebelou. Ele mesmo começa agora a fazer o padrão para todas as coisas. O padrão para os filhos é ele quem faz, o padrão para a igreja é ele quem faz, o padrão para o casamento é ele quem faz. O padrão para a sua cultura é ele quem faz. Ele sai do estilo de Deus, ele sai do padrão de Deus. Mas um dia o estilo se acaba.
Um dia o seu padrão se acaba. Você vai à academia todo dia, toda hora, toda semana, todo momento, porque você quer ditar um padrão para o seu corpo. Você quer ser bela, você quer ser belo, você quer ter um corpo escultural. Você faz um padrão. Mas só que esse padrão daqui a 10 anos não vai ser a mesma coisa. Esse modelo daqui a 10 anos vai ter que mudar. Um estilo que você está procurando para você, ele não é eterno. Mas o estilo que você faz para com Cristo, ele é eterno. O estilo de Cristo é eterno. O padrão do Espírito Santo é eterno. O padrão das coisas de Deus são eternas. E se você tem um sonho, o desejo de viver na eternidade, você precisa ter um padrão permanente. Um padrão, um estilo. Adário, seja bem-vindo, Adário. Deus não respeita o seu padrão. O Espírito Santo não vai respeitar o seu padrão se você não estiver no padrão dele, no padrão de Deus. Deus não quer nem saber como é que você corta o seu cabelo, como é que você faz a sua barba, como é que você toma banho, como é que estão suas coxas, seus braços, a cor do seu cabelo. Ele não quer nem saber, ele quer saber se você tem o padrão dele. O padrão de Deus é o meu padrão. E é o homem colocando a si mesmo no centro deste padrão. Ele faz desse mesmo padrão. O presidente da República disse: eu sou o padrão. Bolsonaro disse: eu sou o padrão. O Pablo Vittar, esse candidato a prefeito de São Paulo, diz: eu sou o padrão. Nós não somos padrão para ninguém. Ah, aquele pastor é meu modelo. Aquele pregador é meu modelo. Aquela levita é meu modelo. E você está vendo como que os pregadores estão fracassados? Você viu como que os levitas estão fracassados? Você viu o louvor da igreja, como é que está? Uma lástima. Esse louvor vazio, um louvor carnal, um louvor sem adoração. Você está vendo as pregações hoje em dia? Pregações só de filosofia. Pregação filosófica em cima do púlpito da igreja, piadista. Gente que não tem nada para pregar, está lá tomando o tempo do Espírito Santo. É o meu padrão de pregação. É o meu tempo de pregação. Eu sei, vocês até deixam de ver as minhas lives para ficar vendo essas porcariadas dessas lives de revelação por aí. Você diz: ah, isso aí é meu padrão. Isso aí é meu padrão. Olha, se Deus revelasse tudo que você tem feito na tua vida, você cairia de vergonha, o seu queixo cairia. Deus te conhece, o seu levantar, o seu deitar, o seu falar, o seu comer, o seu fazer, o seu trabalhar, o seu sair, o seu entrar. Se Deus fosse revelar mesmo tanta coisa que nós fazemos, Ele não teria nenhuma revelação para nós. Ele não teria nenhuma cura para nós. Ele não teria nenhuma libertação para nós. Ele não teria nenhuma bênção para nós. Você viu o último show que a Maria Marçal fez? Parecendo um astronauta. Parecendo um ET vestido com aquelas roupas coloridas. Vergonha.
O padrão. O padrão Luz Divina. O padrão Sara Costa. A medida de todas as coisas, não é Deus que está fazendo. A medida de todas as coisas é o homem que está fazendo. E isso tem causado uma desgraça na igreja. Isso tem trazido uma desgraça na obra de Deus. Eu nunca vi uma geração tão medonha. Pregadores vazios. Missionário para todo lado. Uma criança bebê é chamada de missionário. Uma garotinha de 7 anos que está louvando é chamada de pequena missionária mirim. Um cara que já está no 3º casamento é chamado de grande pregador. Eu estou no 1º casamento e vou fazer 40 anos de casado com a pastora Carmen. Porque Deus é meu padrão. A Bíblia é o meu padrão. É possível o crente andar na lama sem se sujar? Esse é o tema da mensagem. É possível o crente andar na lama sem se sujar? Esse é o tema da mensagem. É o homem com H maiúsculo dizendo: eu só vou aceitar conhecimento que eu mesmo posso gerar a partir de mim mesmo. Eu não quero ninguém me ensinando teologia. Eu não quero ninguém me ensinando a palavra. Eu não quero ninguém me ensinando a pregar. Eu quero, olha, só vou aceitar o conhecimento que eu mesmo vou gerar a partir de mim mesmo. Eu não preciso do Espírito Santo. Eu não preciso da unção do poder. Eu não preciso de alguém pregando para mim. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de alguém pregando para mim. Não é assim que vocês fazem? Eu sou autossuficiente. Eu já vi um pregador falando desse jeito em uma das suas pregações. Eu não preciso. Eu sou o gostosão. Eu sou dono de mim mesmo. É igual Pedro falou, eu sou o cara. É igual Pedro falou, eu sou o cara. É igual o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. Eu sou. Vocês podem votar em mim. Conte comigo. Eu vou fazer um prédio de 1 quilômetro de altura em São Paulo. Eu vou acabar com essa sujeira do Rio Tietê. Eu vou acabar com a Cracolândia. Eu vou tirar a sujeira. Eu vou acabar com a fila para cirurgia que está tendo aqui em São Paulo, Lucinéia Rodrigues. Eu vou acabar. Eu posso. Eu sou o tal. Existem pessoas que rejeitam o conhecimento. Enquanto Osés falou que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você sabe por que muita gente não assiste esta live? Porque nesta live você não ouve filosofia. Nesta live você não ouve alguém falando piada.
Nesta live você não ouve pregador falando coisas que não deve. Você não ouve aqui o pregador promovendo esporte, promovendo religião, promovendo igrejas. Eles não gostam. A maioria já acostumou com as suas profetadas, já acostumaram com seus pseudos profetas de maldição, de quebra de maldição. Deus tem uma revelação para você, Deus tem uma revelação para você, Deus tem uma palavra para você, não tem nada. O que Deus tem para você é correção. O que Deus tem para você é correção, é a palavra poderosa pregada na unção e no poder do Espírito Santo. Esses caras nem lê Bíblia. Nem lê Bíblia esses caras sabem ler. Paulo falou, pessoas crentes que não aceitam conhecimento, achando que eles são uma fonte, que eles podem gerar a própria água. Há pessoas que falam assim, beba você da água da tua cisterna, e esqueça a cisterna dos outros. Claro, a sua cisterna está podre. A água da tua cisterna adoece a alma. Edivânia, seja bem-vindo. Ninguém pode gerar a cura a partir de você mesmo. Ninguém pode gerar uma salvação a partir dela mesma. Ninguém pode gerar conhecimento de si mesmo. Ninguém pode gerar sabedoria de si mesmo. Ninguém. Ninguém. Quem é você? Quem é você que está dizendo que você pode? Eu posso? Eu faço? Eu quero? Ninguém pode abençoar a si mesmo. Ninguém pode amar a si mesmo. Amor próprio? Não. Quem ama você é Deus. Se você se ama, por que você está nesta igreja fria? Se você se ama, por que você está congregando em uma igreja que não tem doutrina? Se você se ama, por que você aceita um pregador no púlpito pregando besterol, pregando heresias? Se você se ama, por que você fica correndo atrás de profetadas, de reveladores do caos? E você não busca a palavra de Deus, se você se ama. Ata as minhas palavras em seu pescoço. Carregue-a nos umbrais do seu coração. É a criatura. Quando eu vejo um crente falando isso, não é o crente que está falando, é a criatura. Não é o nascido de novo falando, é a criatura. E você pode comentar aqui, eu sou filho de Deus, eu não sou criatura. Eu sou dependente de Deus. O que você pode gerar de você mesmo, meu irmão? Você não pode gerar nada porque você não é a fonte. Você não pode gerar nada porque você não é a semente. Você não pode gerar nada porque você não é o sol. Você não é o sereno da noite. Você não pode gerar nada
Quando você diz assim, você está como criatura se recusando a obedecer ao seu Criador. Glória a Deus. Aonde você estiver, dê uma salva de palmas para Jesus ou dê um glória a Deus. Amém? Põe as mãozinhas aí, olha. É momento de você louvar a Deus por esta palavra. Porque eu tenho certeza que tem muito tempo que você não ouve uma pregação desta forma, indo nessa direção da tua igreja. Olha, eu fui pregar numa igreja em setembro, em agosto. E o pastor já veio falando comigo. Ele me entregou o microfone, era 8h40. Ele me deu o microfone, era 8h25. Ele disse, pastor Abrão, o culto acaba 9h em ponto. 9h o culto está acabando. E eu disse a ele, por que o senhor deixou então o louvor durar 1h20, 1h30? O senhor está louco? O tema da mensagem é esse. Pode um cristão andar na lama sem se sujar? O tema da mensagem é esse. Pode um cristão andar na lama sem se sujar? Eu sei que vocês não falaram sim, porque vocês estão em dúvida. Até você que está assistindo a live, você está em dúvida. Há a possibilidade de um crente andar na lama sem se sujar? Você teria coragem de falar sim? Há a possibilidade? Então você está de parabéns. Parabéns. Qual é a solução, então? Para que você não fique conformado com este mundo. Qual? Qual é a solução, então? Para que você não fique conformado com este mundo. Isolar-se dele? Não. Porque corremos o risco de fazer isso e levar dentro de nós o espírito do mundo. Júlia Moraes, seja bem-vinda. Quantos cristãos estão dizendo, eu não vivo mais no mundo? Mas você está levando o mundo dentro de você. Jesus, ele orou em João 17, versículo 15. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Irmãos, nós estamos no meio da lama. Confesse, estamos no meio da lama. O mundo é um lamaçal. O mundo é um brejão. O mundo está pior do que o rio Tietê, que o Pablo Marçal disse que vai acabar com essa sujeira aí. Estamos no meio da lama. Mas você tem condições de viver no meio da lama sem se sujar? Até agora ninguém falou que sim. Eu agradeço a sinceridade dos irmãos, mas eu digo que eu consigo. Eu consigo viver no meio da lama sem me sujar. Esse é o pior trabalho que tem. Existe um certo grupo no corpo de bombeiros que são aqueles que entram dentro das redes de esgoto para recuperar.
para recuperar pessoas que se afogam na lama, pessoas que caem no brejão, para recuperar um boi, uma vaca. Ivan Lopes, seja bem-vindo. E eles ganham mais de R$8.000 por mês, porque esses bombeiros vivem no meio da lama, mas eles não sujam. Sabe por quê? Eles usam uma roupa especial que os protege da lama. Jesus orou em João: eu não quero que o Senhor tire eles daí. Nós temos que entender que a batalha principal, olha bem, gente, a batalha principal está na mente, no mundo do pensamento. É aqui, Ivan Lopes, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É por isso que muitos de vocês se metem com políticas, se metem em questões da lei. Muitos de vocês veem novela, muitos de vocês correm nos estádios, muitos de vocês gostam de ir a forrós, muitos de vocês gostam de ver um funk, muitos de vocês gostam de ir... Porque Satanás trabalha na sua mente. É na mente que está a área de batalha de Satanás e do Espírito a favor de nós, e Satanás contra nós. No mundo do pensamento. Por isso que Jesus disse: se você atentar para uma mulher olhando para ela com espírito, com olhos de cobiça, você já cometeu adultério, pecado da mente. Gente, que mensagem boa para você pregar na tua igreja, viu, Ivan Lopes? Entendeu, Luiz Carlos? Boa. Entendeu, Luz Divina? É por isso, Paulo, ele disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não disse renovai nossos pés. Ele não disse renove suas mãos. Renove o seu coração. Renove seu cabelo. Você está velho. Eles estão brancos. Renove a sua pele. Ela já está enrugada. Renove seus dentes. Eles estão caindo. Mas ele disse: renove a sua mente. A mente não fica do lado de fora, a mente fica do lado interno. Sempre precede ao externo. O tema da mensagem, Ivan Lopes, é: há possibilidade do cristão viver na lama sem se sujar? Esse é o tema da mensagem. Há possibilidade do cristão viver na lama sem se sujar? Esse é o tema da mensagem. A nossa luta está no mundo do pensamento. É o pensamento que move as mãos, os pés, os olhos, a boca, a fala. É por isso que vocês correm, que vocês andam, que vocês alimentam, que vocês dormem, que vocês fofocam, que vocês falam besteira, falam mal da vida dos outros, que vocês são miseráveis. É por isso que você não dizima, você não oferta. Eu peço aqui uma oferta, você diz: eu não posso, eu não tenho, mas eu não dou. Porque o diabo trabalha na sua mente.
mente de avarento, mente de imundo, mentes de idólatras, mentes de crentes imaturos, mente de gente que não quer nada com a palavra de Deus. A palavra transformar vem do termo grego que diz: você tem que trazer uma restauração, meu irmão. Você tem que reciclar. Reciclar! É preciso fazer uma reciclagem dentro da igreja. A reciclagem tem que começar em cima do púlpito. E reciclar carne é difícil. Reciclar um crente carnal é difícil demais. É mais fácil você pegar um pecador que está lá no mundão do que você reciclar um desviado para a obra de Deus. Parece que foi Tiago que falou isso. Porque o desviado, ele comete dezenas, milhares de pecados, enquanto o pecador no mundo, ele peca porque não tem sabedoria. Olha, se você está conformado exteriormente, irá sempre depender de estarmos conformados internamente. Eu vou dizer à luz divina aqui, o maior pecado de Ló, você sabe o que foi? Porque Ló tinha a cobiça da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Abraão disse: Ló, escolha aonde você quer ir. Ló, ele era um cara avarento. Ló, ele preocupava somente com ele e com a família dele. Ele era um crente egoísta. Ló, ele era um cristão materialista. Ló preferiu o lado do mundão, que tem festas. Ló preferiu o lado do mundão, que tem pornografia. Ló preferiu o lado do mundão, que tem homossexualismo, lesbianismo, estupro. E ele sabia disso. A fama de Sodoma e Gomorra tinha corrido todo o Oriente naquela época. E Abraão disse: aonde você for, eu não vou. Abraão preferiu o deserto e Ló preferiu as campinas de Sodoma. Três coisas que causou a ruína e o fim da família de Ló, minha querida irmã. A cobiça dos olhos, o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. E isto tem matado os crentes de hoje, Ivan Lopes. Grandes igrejas têm matado o povo crente. Essas lindas catedrais têm matado o povo de Deus. Vocês desprezam as pequeninas igrejas no alto do morro. Escandalizam as pequeninas igrejas que têm 20 gato molhado. Chama as pequeninas igrejas de gato molhado. Aquela igreja é muito pequenininha. Eu vou para essa catedral que tem vitrais. É a mesma coisa que Ivan Lopes fez.
Ló disse: eu não quero ir para o deserto, eu vou para as campinas de Sodoma. Eu quero ir para os matos verdes, que vai dar alimento para o meu rebanho. O pecado de Ló foi isso, minha querida irmã. Ló andou na lama. Ló viveu na lama. Ele chegou ao ponto de dar as filhas deles para os homossexuais ali da cidade. Para livrar a pele dele da esposa e para livrar a pele dos anjos. Os anjos eram Deus. Se Deus envia o anjo para me livrar das trevas, da escuridão e da morte, para que eu vou dar minhas filhas para que eles matem, estuprem, para salvar anjo? Anjo é intocável. Ninguém fere um anjo, ninguém mata um anjo. Ele é tão covarde, que ele deixou a esposa para trás. Você sabe por que a esposa de Ló olhou para trás? Porque ela não estava correndo lado a lado com Ló. Ela era muito vagarosa no andar e no correr. Ela ficou para trás. Ló gritava: vamos, mulher, corra, corra! Mas a curiosidade dela era demais. As pernas delas não obedeciam. Ló tinha que pegar ela pelas mãos e falou: vamos correr junto. As filhas dele correram para as montanhas. Mas ele deixou a esposa atrasada lá atrás. E a esposa dele morreu. Eu sei, amados, que nós não vamos salvar nossas esposas, e nem a esposa vai salvar você, Ivan Lopes. Mas eu oro a Deus para que vocês entrem no reino dos céus juntos. Atravessem os portais de pérola junto. Em nome de Jesus. Tem como um cristão viver na lama e não se sujar? Eu vou terminar a live, porque eu termino em 1 hora. Vocês me dão mais 10 minutos? O espírito deste mundo está batendo a porta. E isso quer dizer que é possível a pessoa pensar que crê em Deus e na sua palavra, inconscientemente estar vivendo o evangelho humanista? Claro. O evangelho que coloca o homem no centro de todas as coisas, Ivan Lopes? Claro. Onde o mais importante não é agradar a Deus e fazer a sua vontade, mas conseguir favores e bênçãos. Nós só estamos na igreja em troca de favores e bênçãos. Vem me dizer que você não veio buscar uma bênção nesta live. Queremos favor de Deus a toda hora. Esses desviados ateus que tem no YouTube criticando Deus é porque sempre buscaram e não receberam nada, porque não eram dignos. É por isso que a única mensagem que prego até hoje nas grandes igrejas é prosperidade, 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 prosperidade. Sabe por quê? 80% do povo que está ali é só para ir buscar favores, para buscarem bênção.
Você notou como que a audiência caiu para 2 pessoas? Você notou como que a audiência caiu para 2 pessoas? 90% das igrejas, você nunca vai ouvir uma pregação dessa. Eles não pregam, isso esvazia a igreja. 90% das igrejas, você nunca vai ouvir uma pregação dessa. Se você falar essa frase aqui dentro do templo, as pessoas começam a levantar e eles vão embora. Se você falar essa frase aqui dentro do templo, as pessoas começam a levantar e eles vão embora. Há somente 2 visões do mundo, a visão bíblica e a visão humanista. A visão da Bíblia sobre o mundo é uma, e a visão do homem sobre o mundo é outra. A visão da Bíblia coloca Deus no centro, e a visão do homem coloca Deus aonde? Coloca Deus na periferia. É por isso que eu disse a você, nas pequenas igrejas que Deus está operando. É nas pequenas igrejas que Deus está trabalhando. É nas pequenas igrejas que Deus está curando. É nas pequenas igrejas que Deus está salvando. É nas pequenas igrejas que Deus está batizando no Espírito Santo. É nas pequenas igrejas que Deus está falando ao coração do homem e da mulher. É nas pequenas igrejas que a operação de milagres, dons e maravilhas é ali. Oi, Ivan Lopes, será que você vai ter coragem de pregar essa mensagem no seu púlpito aí, meu querido? Eu não estou chamando você, não, de covarde, não. Eu estou falando. Não tenha medo. Pregue a palavra, Dário Rodrigues. Você é presbítero, né? Não tenha medo. Pregue a palavra, Dário Rodrigues. Você é presbítero, né? Desde que Satanás recebeu as chaves do mundo da mão do homem, foi o homem que deu as chaves do mundo para Satanás. Esta tem sido a atitude básica do espírito do mundo e da visão do homem. O homem está em revolta contra Deus. O homem se recusa. Oh, Jesus. Obedecer a Deus, sujeitar a Deus. Mas precisamente, olha, estar atentos, porque cada época, cada geração manifesta o Espírito em sua forma peculiar. Cada geração, Deus levanta um estilo de pregador. Você lembra de John Wesley? Da grande metodista? Você lembra de Billy Graham, o grande evangelista? Você lembra de Jimmy Swaggart, o famoso evangelista da televisão? Você lembra de David Wilkerson, o grande pregador das drogas em Nova York? O escritor do livro A Cruz e o Punhal? Cada época, Deus levanta uma geração que manifesta o Espírito em sua forma. O Espírito do mundo é muito sutil. E se não queremos nos sujar enquanto andamos através da lama, precisamos entender que esta forma que Ele está tomando hoje e não nos conformamos com Ele, primeiro no mundo do nosso pensamento. E depois na vida prática. Irmãs, você não vai de short à igreja porque são roupas indecentes. Você vai se vestir com decência.
Tudo começa na mente e depois vai para a prática. Você não vai usar aquele vestido bem agarrado no seu corpo, mostrando as formas, desculpa a expressão, do seu bumbum para a congregação. E isto leva a igreja no desejo carnal. Pregadoras, pastoras, estão ocupando os púlpitos do nosso Brasil. Elas se vestem deste jeito, de forma extravagante, provocando sutileza, desejo carnal, lascívia na vida de alguns irmãos dentro do templo. Primeiro ele age no mundo do nosso pensamento. E depois ele vai na nossa vida prática diária. É por isso que Paulo diz, o espírito do mundo em termos filosóficos e morais. Em termos filosóficos, são palavras difíceis, hein? E morais. Nós podemos falar de várias formas que manifestam o espírito do mundo em nossa geração. O principal deles é o que o homem moderno tem perdido. O homem moderno, ele perdeu a esperança. Ele perdeu os valores absolutos e universais. Platão, um dos primeiros filósofos gregos, entendeu algo crucial. Que se não houver nenhum absoluto, as coisas individuais, as particulares, não têm valor. Por particulares, entendemos as coisas que estão cercando a gente, as pedras na praia, as moléculas que formam as pedras. Eu como indivíduo e você como indivíduo são particulares. Estou me referindo a qualquer tipo de particulares, mas em absoluto universal. Algo sobre o qual todos particulares se encaixam, dando unidade, significado no todo. Os particulares não possuem nenhum significado ou propósito. Platão disse que se aplica na linguagem, existem muitas variedades de maçãs particulares. Mas quando você sintetiza todas elas usando a palavra maçãs absoluto ou universal, eu poderia falar aqui muito em filosofia, mas eu não sou filósofo. Mas o filósofo francês Jean-Paul Sartre, em 1905 até 1980, mostrou que se aplica na realidade. Era um conceito. Era um ponto finito e absoluto. Se ele não tem um ponto infinito de referência, ele é mais entendido na área moral. Se não há nenhum padrão absoluto de moral, então ninguém pode dizer no final das contas que algo é certo ou errado. Você entendeu? Se um crente não tem um padrão moral, se um pastor não tem um padrão moral, se ele está no segundo, terceiro casamento, ele não tem direito de dizer que o irmão que está amigado, ele está certo ou se ele está errado. Porque ele não tem um padrão moral absoluto. Você entendeu?
Então é muito importante você convidar pregadores para dar estudo para casais da sua igreja que não sejam divorciados, que não estejam no segundo casamento, que sejam homens de família. Olha, você pode ir até contra o meu pensamento ou aquilo que eu creio na Bíblia. Pregadores, pastores, ministros que estão no segundo casamento, divorciaram da primeira esposa, eles não podem ficar no púlpito. Eles não podem mais ser pastores. Eles podem ser vendedores de banana na feira. Eles podem ser vendedores de água de coco lá no mercado. Eles podem ser vendedores de peças de carro, mas ser pastor nunca mais. Eles podem ser um cristão, eles podem pregar a Bíblia particularmente um para outro, mas pastorear nunca mais. Porque eles saíram do padrão. Marido de uma só mulher. Porque foram contaminados pelo espírito do mundo na área de moral. O mundo de hoje, eles têm um padrão moral errado. Isso não se refere somente à moral sexual, que é o que vem primeiro à nossa mente, mas toda a moral da vida pública, da vida privada. O homem moderno, na ausência de valores absolutos e universais, ele tem poluído. Ele é uma poluição na igreja. Ele tem poluído os aspectos da moralidade. Fazendo padrões completamente hedonistas. Era uma nação que vivia à base do sexo ilícito, insaciáveis. Prazer é o fator único e principal da vida. Relativistas. Algo que muda de acordo com a cultura ou as circunstâncias. Eu não quero saber da cultura do meu país. Entendeu, PhD Souza? Eu não quero saber de gente que fala que o divórcio era pecado ontem, não é pecado hoje. A cultura pode mudar o pecado. A cultura não muda o pecado. O pecado foi pecado ontem. Foi pecado no Éden. Davi pecou, Salomão pecou. O pecado foi ontem, o pecado será hoje, o pecado será amanhã. A cultura diz, você pode ir ao cinema. Mas a Bíblia diz que o mundo e todas as suas coisas são inimigas de Deus. Hoje temos o que chamamos de situações éticas. Cada situação é julgada sem nenhum absoluto para o qual apelar. Há 40 anos, quando eu comecei na Assembleia de Deus, que saudade da minha pequenina igreja da Assembleia de Deus dentro do leprosário. Você não via pastores divorciados em cima do púlpito. O adultério era tratado como adultério. O pecado era banido. Banido da vida dos crentes, os pecados morais.
Olha, a revista Veja, você já ouviu falar da revista Veja? Ela publicou um tema, e o tema era a necessidade de escolher entre éticas, de lutar por suas ambições. Era um artigo muito bem escrito. E a Veja mostrava como o ser humano transgride a lei. Como que o ser humano pisa nas pessoas para conseguir as suas ambições. Mas a pergunta crucial era: que tipo de ética vamos escolher? Vamos. Você vai escolher a ética bíblica, baseada em valores absolutos e imutáveis da palavra de Deus? Ou você vai escolher a ética humanista, baseada em valores relativos, que hoje são aceitos porque a maioria da sociedade pensa assim? Mas amanhã pode ser mudados. Pode ser mudado de acordo com as circunstâncias. Eu não quero este modelo de vida para mim. Eu não quero esse padrão de vida para mim. O meu padrão é esse: Cristo, santidade, viver para Cristo, aguardar o arrebatamento, vivendo na lama, mas sem sujar na lama. Tem jeito? É porque a maioria aprova, eu vou aprovar? Eu fui convidado para pregar numa igreja quadrangular aqui na minha cidade. E o pastor disse: pastor Abraão, o culto aqui na igreja é o culto das torcidas. A nossa igreja tem gente que torce para o Cruzeiro, que torce para o Atlético, que torce para o Flamengo, para o Corinthians. E o senhor vai ter que vir com a camisa do time que o senhor torce. Eu nem lá fui. Eu nem lá apareci. Mas não trouxe prejuízo para a igreja, porque eu não tenho fama, eu não sou conhecido, e graças a Deus por isso. O Ministério da Educação e Cultura, e aqui eu termino a live, diz que nós devemos formar cidadãos críticos, que diz que temos que ser responsáveis e éticos, mas baseados numa ética que prega tolerância ao pecado em nome das diferenças. Bob Mumford. Você vai ter tolerância ao pecado, irmão? Tem um irmão aqui, PhD Souza, eu faço a pergunta para ele: você tem tolerância ao pecado? Em nome das diferenças? O pastor David Wilkerson, um pregador profético americano, ele pregou em uma mensagem dizendo: vivemos numa sociedade pós-modernistas, e que pós-modernismo é uma das coisas mais assustadoras dos últimos tempos. Significa simplesmente: creia naquilo que você quiser, haja como você quiser. Como crente, se você não tiver algo que é absoluto, sem relativismo, não teremos nada para dizer ao mundo dentro de 25 anos. Gente, eu vou crer naquilo que eu quiser? Eu vou crer na lei do aborto? Eu vou crer na lei do casamento de homem com homem e mulher com mulher? Eu vou crer agora na política? Essa política suja, corrupta, intolerante, sem caráter,
cheia de ladrões. Essa política suja, corrupta, intolerante, sem caráter, cheia de ladrões. Eu vou ter que aceitar o meu pastor estando no terceiro casamento e ficar calado? Eu vou ter que aceitar o meu pastor estando no terceiro casamento e ficar calado? Que igreja é essa que estamos vivendo, que estamos pregando? Se você agir desse jeito, você não tem nada para falar ao mundo dentro de 25 anos. Se você agir desse jeito, você não tem nada para falar ao mundo dentro de 25 anos. Você nota que o PhD aqui, o nosso querido irmão Souza, nem comentou. Ele poderia, ele é um PhD. Portanto, não tem de existir verdade absoluta se for haver moral, e tem de verdade absoluta para haver significado e propósito na vida do homem. Tudo o que nós temos são verdades relativas baseadas nas ideias do homem, e não há argumento final para julgar entre indivíduos e grupos. Julgamentos morais são conflitantes, o que nos resta são opiniões conflitantes. Eu estou te chamando para o conflito. Os jovens têm sentido a ausência de absolutos. Os jovens têm dado à luz a um idealismo que está ligado à rejeição da hipocrisia na moral da geração anterior. Mas o dilema, certamente que a utopia que eles dão à luz também não possui nenhum padrão. Em vez de achar o que buscam, enveredam por novos sofrimentos e novas aflições. Uma geração afundada nas drogas. Você viu os debates dos políticos em São Paulo, candidatos a prefeito, é um atacando o outro. Nenhum deles tem proposta. A igreja não tem nenhuma proposta para mudar o mundo. A igreja não tem nenhuma proposta para tirar os crentes da lama. A igreja está cheia de caçadores de bênçãos, caçadores de favores de Deus. A igreja está cheia de caçadores de bênçãos, caçadores de favores de Deus. É por esta causa que o Face está cheio desses pseudos reveladores de quebra de maldição nas nossas lives no Facebook e no YouTube. Crentes que nem parecem humanos. Crentes que nem parecem humanos. Você já ouviu falar de Vicente Van Gogh? Ele era um francês. Ele tentou cumprir o seu idealismo através de começar uma comunidade no sul da França. Ele estava desesperado em busca de algo belo. Todavia, à medida que estudamos seus altos retratos, podemos vê-los a cada ano mais desintegrados ainda. E no fim da vida dele, ele nem parecia humano. Ele era desenhista, igual Picasso. E ele começou a desenhar humanos em pedaços, sem pescoço, sem perna, sem braços, sem cabeça. Literalmente, aquele artista, aquele pintor estava gemendo pelo mundo presente.
Idealistas têm gritado aos brados contra a falsidade, contra a hipocrisia da cultura prática, têm findado suas vidas numa situação bem pior. Uma sociedade desumana e destruidora de tudo que esperavam acontecer. Eu não terminei a mensagem, mas eu vou acabar. E por aqui eu termino. Amanhã eu vou ter que continuar essa live. E eu preguei hoje. Eu acho que eu preguei duro. Mas eu tive que pregar assim, porque o Espírito Santo me pediu desta forma. O desafio do cristão: andar na lama sem se sujar. E eu termino a live pedindo a você que, se você sente de Deus em ajudar o nosso canal, aqui no Facebook, eu vou deixar o meu CPF. Se você sentir de Deus nos ajudar, nós pagamos aqui 250 de internet. 1000 megas para pregar a palavra de Deus. É por isso que você está recebendo esta imagem maravilhosa aí. E se você sente de Deus em ativar a tua generosidade, eu peço que ative agora e nos ajude com uma oferta de qualquer valor para nos ajudar. Aleluia. Para você que é crítico, quando a gente pede alguma coisa assim, eu quero dizer a você que tudo que entra aqui neste programa, nesta live, é gasto com computadores, com microfone, com celulares, porque nós temos internet no celular, ela está aqui, ela está transmitindo também. E uma internet que pode levar a você uma transmissão com boa imagem, com bom som. Amém? Tem alguns irmãos nos prometendo nos ajudar e não têm cumprido as suas promessas. Não faça isso. Eu preguei sobre ter um padrão. Tenha um padrão na sua vida. Se você pode ajudar, você ajuda. Se você não pode, ore por mim. Mas não faça uma promessa que você sabe que você não vai cumprir, tá bom? Então Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu deixo aqui o grande abraço da minha esposa, pastora Carmen. Estamos casados há 40 anos. Amém? E Deus tem nos abençoado poderosamente. Deus abençoe todos vocês que assistiram a live, em nome de Jesus. Irmã Gilda Nonato, muito obrigado pela tua presença, minha querida. Todos vocês que assistiram, muito obrigado. Obrigado, Adário. Dentro de 10 minutos esta live estará no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe.